Opa, moçada, hoje nós vamos falar sobre mistura de óleo e gasolina, quanto que a gente tem que colocar de óleo na gasolina na sua moto dois tempos. Vamos lá. Opa, moçada, vamos falar aqui quanto de óleo que você tem que botar na sua moto, no premix, tá? Se o autolube é autolube. Vamos falar no premix. Então, quanto de óleo que você tem que colocar na gasolina? Quantos ml por litro, tá? Então, eu vou primeiro começar explicando uma coisa, porque eu fiz um vídeo falando dicas de dois tempos e eu mencionei que na minha moto é 32 para 1. Quando a gente fala 32 para 1, 50 para 1, 25 para 1, a gente não está falando ml por litro. Não é 32 ml para 1, não é 50 ml para 1. A gente está falando de 50 para 1 é 50 partes de gasolina para uma parte de óleo. Tá certo? Quando eu falo 32 para 1, é 32 partes de gasolina para uma parte de óleo. Quanto menor esse número, mais óleo você está colocando. Então, 25 para 1 é o dobro de óleo do que um 50 para 1. Entendeu? Então, vamos lá. Então, tem gente me falando aqui, pô, eu estou usando 15 ml por litro. O que você acha? Eu acho péssimo. Tá? Porque se você pegar o Motul 800, a recomendação da Motul é 50 para 1. 50 para 1 são 20 ml por litro do Motul 800. Então, a gente está falando aqui do que? Quantidade de óleo. Então, tem gente que me pergunta, eu estou usando tanto de óleo, eu estou usando, mais recentemente, um assinante falou assim, pô, eu estou usando 15 ml por litro. Tem problema? Na minha opinião, tem. Por quê? Porque eu não sei, ele não me falou a moto, mas eu vou te falar o seguinte, a moto que pede pelo fabricante menor quantidade de óleo, que eu me lembre das motos novas, é a KTM, a Husky, que fala 60 para 1, quer dizer, 60 partes de gasolina para uma parte de óleo. Isso dá mais ou menos 16,5 ml por litro. Então, se o cara está usando 15, ele está, na minha opinião, usando muito pouco óleo. Tá? A Motul, não o fabricante da motosserra, a Motul no 800 fala 50 para 1. Isso é 20 ml de óleo por litro. Tá? Então, eu acho que se você está usando menos do que 20 ml por litro na sua moto, a não ser que o fabricante está falando que é de 60 para 1, como a KTM, que ainda assim dava quase 17 ml por litro, você está usando pouco óleo. A maioria das motos, tá? Como a minha aqui, você tem que olhar no manual. A minha fala 32 para 1. A maioria é uma 32 para 1, dá mais ou menos 32 ml. É só uma coincidência, 31,5 mais ou menos ml por litro. Tá? É essa a quantidade de óleo que você tem que misturar na gasolina, o que o fabricante falou. Também lembra uma coisa, motores menores, de menor cilindrada, eles normalmente exigem uma lubrificação maior, mais óleo, tá? Então, por exemplo, uma 125, 32 para 1 é o que a turma usa. Tem gente que usa 40 para 1, às vezes numa 250, mas a 125, porque a moto é menor, uma 85, tá? Uma 65, essas motos pequenas, até aquelas cinquentinhas de corrida, tô falando moto de corrida, tá? O cara tá berrando com ela porque ela não tem torque embaixo, então o cara vem com a 125 e tá pinha, ele tá aquele motor tá girando numa rotação extremamente alta o tempo inteiro, gerando calor, então a quantidade de óleo normalmente é maior. Bom, moçada, agora eu quero falar uma coisa muito importante aqui nesse assunto de óleo. Primeira coisa é o seguinte, eu vejo o pessoal, minha moto tá babando no escapamento, eu devo botar menos óleo. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Se sua moto não está desenvolvendo, sua moto está embolando, sua moto está babando óleo no escapamento, você tem que regular a moto, regular o carburador, ver se a vela está boa, se a vela está certa, se o seu escapamento, carbonização, a sua moto. Tá? Não é misturar a gasolina com menos ou mais óleo que vai resolver esse problema. O que você está fazendo é afetando a lubrificação do seu motor. Então não faça isso. Então vamos falar sobre essa mistura para você ter uma ideia de como ela afeta a sua moto, tá ok? Primeira coisa, essa baba que você vê no escapamento não é óleo, é combustível que não queimou dentro do motor. Lógico que esse combustível tem óleo porque o seu combustível tem óleo com gasolina. E o óleo de qualidade, principalmente se for um óleo vegetal, como eu falei no outro vídeo aqui, dá uma olhada os diferentes tipos de óleo. Ele não vai queimar na mesma temperatura da gasolina. Então você tem essa impressão que é óleo.
mas na verdade é combustível que não queimou. Então você não está com a queima no cilindro ideal. Pode ser que a mistura está rica, pode até ser que ela esteja pobre. É que a combustão não está boa, a sua carburação, a sua vela, compressão do motor, entrada de ar falso, um monte de coisa. Essa baba atrás você tem que acertar a sua moto. Não reduza o óleo, tá ok? Esse é o número 1. Agora, número 2 aqui, em que o pessoal se engana completamente. Se eu tirar óleo da gasolina, eu vou afinar minha mistura. Não, meu amigo. Você está enriquecendo a mistura. Por quê? Quando você põe óleo na gasolina, você está diminuindo, mesmo que um pouco, a quantidade de gasolina da mistura, porque é a gasolina com ar. O óleo tem uma temperatura de combustão mais alta, né, que é para ele poder lubrificar. Então, quando você põe menos óleo, na verdade a proporção óleo-gasolina fica com mais gasolina e a sua mistura enriquece. Ela não apodrece, ela enriquece. Então, se você está com a moto gorda e ela está babando, ou ela está embolando, você fala, vou tirar um pouquinho de óleo, a moto vai afinar. Ao contrário, você enriqueceu ela ainda mais. Então, esse é um erro muito comum. O pessoal fala, tá com a moto gorda ali, tá, vou tirar um pouquinho de óleo, vai afinar a moto. Não, você fez o contrário, você acabou de enriquecer ainda mais essa mistura, tá? Então, não pense que tirou óleo, é o contrário. Tirou óleo, enriqueceu. Mais gasolina, menos óleo, tá ok? Então, não mexa, como eu falei, não mexa nessa mistura. Mantenha ela do jeito que ela tem que ser. Então, moçada, espero que vocês tenham aqui gostado. Essa é uma orientação geral, lembrando sempre o quê? Olhe o manual da sua moto, do seu motor, do seu kart, tá? O fabricante do motor, ele fez uma pesquisa, ele fez testes e ele está te dando uma recomendação, tá? Para garantir o funcionamento e a durabilidade. Essa é a primeira coisa, tá ok? Não vai na dos outros, mas porque põe um pouquinho mais, a moto dá mais, menos um pouquinho. Não, cara, o fabricante é sempre o que eu recomendo, tá? Na dúvida, melhor mais óleo do que menos, tá ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Assina o canal, dá um joinha e a gente se vê na próxima. Um abraço!